Olá, boa noite, os afetos e desafetos. Hoje eu tô aqui mais uma vez para fazer análise de filme. Aliás, quanto tempo, hein? Eu tenho 10 dias aqui que eu não gravo vídeo, hein? É, Até quando eu postar deve fazer 11. Mas enfim. Bom, a parte disso, né? Qual que é o problema de eu não ter aparecido por tanto tempo? Bom, muito filme ruim, galera. Meu Deus do céu. Fui assistir aquele Homem-Formiga para ver se fazia uma análise, mas assim, eu comecei a ter um desgosto muito grande enquanto assisti o filme. Ele não é um filme que é horroroso a ponto de você ficar assim, nossa, que coisa horrível, eu preciso falar disso. E ele não é bom a ponto de você falar, não, tem isso aqui que é muito legal nele que eu preciso falar. Assim, é só um filme muito chato, dá desgosto de assistir, é muito, muito sem graça, muito enfadonho, os diálogos são muito ruins. E aí nem tudo estava perdido, eu ouvi dizer que as pessoas lá fora estavam com um sentimento parecido e estavam assistindo outro filme menos pretensioso, também de comédia, e é claro, não da Disney, porque a Disney não sabe fazer comédia. Então, o filme que eu vou acabar falando aqui é o Cocaine Bear, que aqui no Brasil, se eu não me engano, ele vai se chamar O Urso do Pó Branco, né? E, isso assim, o próprio nome já sugere, né, o tipo de material que a gente vai estar lidando daqui pra frente. E a ideia do filme é muito simples, né? Você tem um urso que consumiu cocaína e ficou viciado e começa a atacar todo mundo em busca de mais. O início do filme ele já começa mostrando que ele não tem muito desse humor moderno. Bom, ele não deixa de ter o humor moderno, mas não é tão forçado. Por exemplo, quando eu digo humor moderno, é aquele humor que vocês veem muito nesses filmes da Marvel, DC, filmes modernos todos usam, que acontece algo engraçado e os personagens repetem com palavras detalhadas o que acabou de acontecer na tela. Tem uma cena, por exemplo, no trailer do filme do The Rock, o The Rock, todo filme do The Rock ele interpreta ele mesmo, né? O Adão Negro. Tem uma cena onde ele segura um míssil que ia atingir um carro com dois personagens. E aí um dos personagens vira e fala: Ó, ele segurou um míssil? E assim, supostamente isso era pra ser engraçado. Mas não tem graça. Ele segurou um míssil, só isso. A, a expressão de surpresa no rosto dos personagens já deveria ser engraçada, porque são comediantes. Né? O cara que é o motorista naquela cena, ele já é comediante. Então, a própria cara dele já seria engraçada. Olha, veja bem, o Máscara, por exemplo, ele não tem situações muito engraçadas. Mas o rosto do Jim Carrey, né, aquelas caretas que ele faz, deixa o filme legal, deixa o filme muito engraçado. É por causa das expressões dele. Então, esse humor moderno, ele não confia nos atores que estão na tela, né? E então ele tem que escrever esse tipo de coisa para quem tá lendo o roteiro saber, assim, olha, essa parte é para ser uma cena de humor. E isso não tem muito no Urso do Pó Branco, o Cocaine Bear. O que acontece? Ele já começa com a cena seguinte. Você tem um avião, e esse avião está lotado de cocaína, ele tem vários sacos de cocaína. Aliás, né, um adendo aqui, né, YouTube destrói o canal de qualquer pessoa se você usar as palavras, né, suicídio, assassinato, abuso. Mas se você falar cocaína, droga, LSD, o YouTube não faz nada. Mas enfim, meu canal já não é relevante, então eu também não tô nem aí pra isso. Né? Mas a questão é, esse avião tá cheio de cocaína e deu a louca em um dos caras nesse avião, é aqueles aviões monomotor, né? Fazendo um voo baixo, certamente. E aí ele abre a porta do avião durante o voo e começa a jogar essa cocaína fora. E aí isso cai ao longo do caminho que o avião sobrevoa. Dá a entender que essa droga ia para algum local, deu a louca no personagem e ele joga a cocaína para fora. Só que ele começa a jogar de uma forma assim, meio que super animado com o que ele tá fazendo. É, como se ele estivesse se libertando de alguma coisa, sabe? No ato de jogar a droga fora. E aí ele se empolga e se acidenta e cai junto com a droga do avião, né? E obviamente cai para sua morte. Não existe nenhum comentário. Essa cena segue em silêncio. Você só escuta o tuk,
do cara batendo a cabeça na parte do avião e caindo. Então, assim, já começa com uma piada no estilo Chaves, melhor não tem, né? Uma piada física, né? E sem ninguém comentando o que acabou de acontecer. Não tem ninguém para comentar. Se fosse utilizado do humor moderno, certamente teria um outro personagem só para fazer o comentário. Ó, veja, ele tropeçou e caiu, que terrível. Bom, essa é uma crítica que eu faço, embora todo anime antigo, né? Os personagens ficam se explicando, né? Eles ficam, olha, veja, o Goku agora está usando a técnica de lutar na velocidade da luz. Eu vejo porque eu sou um excelente espectador de lutas. Mas você que não está vendo nada, saiba que é a velocidade da luz, sim, eu disse. Mas nunca foi para ser algo muito cômico, porque a luta em si e as coisas que aconteciam nesse tipo de desenho já eram engraçadas, né? Citando o próprio Dragon Ball, o Kuririn tem uma luta contra o Bactéria, no qual ele começa a sentir o mau cheiro do Bactéria, que é o que faz o Bactéria ser um enorme campeão de luta, e as pessoas lembram o Kuririn que ele não tem nariz, e portanto não deveria ser fraco para as pancadas do Bactéria. Então a comédia tá na tela, acontecendo, não é no comentário, né? Não é o comentário que é engraçado. E esse filme entende isso, porque Cocaine Bear é um filme mais direto, ele tem um humor visual que não fica se explicando. Bom, às vezes acontece, tá? Tá na temática desse tipo de humor. Tem muita coisa, por exemplo, que ficar recortando cenas que ficam dando contexto para a história, contexto que a gente não precisa. Esse filme sofre. Ele fica dando cenas de contexto que são desnecessárias. Por exemplo, tem um momento nesse filme e um dos personagens ele está considerando ali a possibilidade de, depois de tudo, ele se reencontrar com os colegas. Mas os colegas já foram destroçados por algum motivo ou outro. E aí corta para uma cena onde mostra todos esses colegas da forma que ele acreditava. Opa, meu celular. Da forma que ele acreditava que ia acontecer, né? Ele e todos os colegas prontos para tirarem foto, mas os colegas estão com as feridas que os mataram, né? Estão lá mutilados nessa foto. Só que ele não sabe que os colegas estão mutilados nessa cena. Então era para ser assim, ele imagina, mas nós sabemos como seria essa foto. Só que se nós sabemos, a piada é implícita. Nós sabemos que a foto não sairia, ou que sairia de extremo mau gosto, porque os colegas dele já foram mutilados. Então não é uma piada que você precisa explicá-la com uma imagem. E isso acontece nesse filme algumas vezes. Eu acho que não funciona, não cola. Mas como a premissa é extremamente simples, né? E você tem algumas cenas que são extremamente absurdas, eu acho que o filme acaba conquistando de volta em relação a esse tipo de piada, né? Ele tem esse absurdo aí do elemento inesperado, né? Porque não é certo que um urso vai se comportar dessa forma. E a ideia é que o urso vicia mesmo, tá? E ele corre atrás dessa droga para poder consumir. E quando ele consome, tem um efeito nele, né? E, enfim. E tem assim, tem cenas muito engraçadas. Por exemplo, às vezes o urso tá dormindo, ou você acha que ele morreu, né? Tipo, pô, o urso morreu. Aí vem aquele cheirinho assim do pó e ele já levanta extremamente frenético para poder fazer mais vítimas. Então essa é a graça do filme. O problema que o filme tem é com os personagens em si. Porque os personagens, eles não têm aquela típica ordem de filme de terror ou filme de maníaco, né? É o clássico gênero do Stalker, né? Ele não tem aquele elemento do filme do maníaco onde os personagens estão juntos aonde o maníaco ataca, né? Ou eles têm uma relação causal um com o outro. Não, aqui muitos personagens são tão desligados que eles passam pela história e eles saem da história com grande facilidade, né? Tem um personagem mesmo que
não mostra o paradeiro dele a partir de uma certa cena e você não sabe se ele morreu, se ele fugiu. Bom, você imagina que ele fugiu, mas é só uma especulação. Não diria que é uma especulação, é a nossa mente tentando consertar o filme. Porque sim, é uma informação que o filme deveria fornecer. Porque o personagem ele tem uma passagem importante durante a história, né? E aí de repente ele some da tela e não aparece de novo. Parece que esqueceram sobre o que fazer com ele. Enfim. Então nessa forma assimétrica de apresentar os personagens, também os arcos acabam não sendo muito coesos, né? Você não sabe, por exemplo, qual que é o objetivo de um personagem estar na cena, sabe? É muito, sei lá, sessão da tarde, não tem uma narrativa estruturada e um roteiro que conversa consigo mesmo do início ao fim. Quando eu digo um roteiro que conversa consigo, eu estou falando de coisas como o caso do Piratas do Caribe, por exemplo. No Piratas do Caribe você tem o Barbossa, que é um zumbi, e tudo que ele quer é voltar a ser humano para sentir as coisas, né, que o humano sente, para ter de novo o prazer de se alimentar e sentir o sabor do alimento, né, beber o vinho, o rum. Só que inesperadamente, o que é uma comédia e uma tragédia, quando ele consegue voltar a ser humano, é no momento em que ele toma um tiro do Jack Sparrow. Então ele volta a sentir, mas a primeira e última coisa que ele sente é dor. Ou seja, você tem todo um arco de personagem que se resolve. No Cocaine Bear não tem isso. Lembrando, Megan, que é um filme sobre a negligência dos pais, né? A forma como as crianças têm sido educadas por aplicativos enfim, por celulares e tudo mais, isso gera uma narrativa específica para aquele filme. E o Cocaine Bear não tem esse tipo de narrativa. Ele só encerra do jeito que começou, sem setar nada. Bom, não preciso dizer que o final do filme é baita interessante em relação ao último confronto. Você tem o urso, você vai ter os personagens ali, alguns dos personagens unidos no final, e tem essa cena absurda de você achar que o urso tá morrendo e tudo mais. É interessante, vocês vão ver essa cena. E a única coisa que ela remete ao arco de personagem é que tem umas crianças no início que estavam indo em direção a uma parte secreta da cachoeira. E eles acabam fazendo esse confronto final nessa parte da cachoeira, que é dá uma vista bonita, é um local interessante para você ter um confronto final de pessoas simples, né? Pessoas não são combatentes, não é o Rambo, não é o Sylvester Stallone. E esse é o único arco. E a parte legal desse arco é que você intui esse arco porque não é dito com palavras em detalhes sobre este objetivo das crianças. A mãe das crianças descobre um mapa onde elas circularam uma área e escreveram, né, Cachoeira Secreta. Que, bom, estando em inglês, eu acho que vai ser uma coisa que vai passar direto aqui no Brasil. Muita gente não vai perceber. Mas eu achei que é melhor assim. Melhor que não fosse dito. Porque eu prefiro quando o filme não subestima a mente de quem o assiste. Né? E quanto menos subestimar, eu acho que os filmes vão dar muito mais certo. É o que acontece hoje com os poucos filmes que têm sido ovacionados, como o caso do Top Gun Maverick, né? Que é um filme feito no jeito que se faz filme. Ora, você escreve aquilo que precisa estar na tela, o que não precisa não está na tela. Não precisa ser sabido, contado ou comentado. Se algo é comentado, deve ser usado para o propósito narrativo do filme. Né? É uma lei do cinema chamado a arma de Chekhov. Se você mostra uma arma na mesa durante o filme, você tem que usar aquela arma até o final do filme. Ou seja, todas as cenas, como elas são cuidadosamente planejadas, elas precisam ter objetivo. Ora, tem dinheiro sendo colocado em cada frame de um filme. Então não faz sentido que os frames não sejam
amplamente pensados e desenhados para um objetivo específico. Por isso, quando você vê frames que não tem propósito no filme, o filme parece amador. Bom, enfim, esse filme não é mil maravilhas, né? Também não representa o jeito old school de se fazer cinema, nada disso. É só um filme que não é ruim numa época inundada de filmes horríveis. Bom, eu só posso agradecer a Deus por esse filme ter saído junto com Homem-Formiga, porque se Homem-Formiga fosse o único filme que tivesse saído esse mês, eu ia ficar bem frustrado, porque já há 10 dias sem fazer um comentário de filme e o que eu vejo é isso. Não, triste. Vou fazer como eu fazia antes. Vou voltar a comentar filmes antigos que eu acho que eu ganho mais. Bom, galera, muito obrigado aos afetos e desafetos e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.